Bem-vindos ao programa Flashes da História. Prosseguimos em nosso levantamento histórico do presbiterianismo na capital paulista. Em 1899, foram arrolados 54 novos membros na Igreja Presbiteriana de São Paulo, alguns dos quais merecem destaque. O adolescente Coriolano Dias de Assunção, de 14 anos, recebido por profissão de fé em 1º de janeiro, era procedente de Tietê e se tornaria um dos mais conhecidos ministros da Igreja Presbiteriana do Brasil. O paraibano Manuel Magalhães chegou ao posto de alferes ou segundo-tenente da Força Pública. Foi assassinado por um soldado que visava um instrutor da missão francesa na tentativa de defendê-lo. Seu nome foi dado a uma rua no bairro de Santana, Rua Alferes Magalhães. A jovem Henriqueta de Cerqueira Leite, filha do presbítero Remígio, veio a se casar com o industrial José Luiz Fernandes Braga Júnior, presbítero da Igreja Evangélica Fluminense, no Rio de Janeiro. Foi mãe da conhecida professora, musicista e historiadora Henriqueta Rosa Fernandes Braga. O professor Benedito Ferraz de Campos, recebido com a esposa Teresa, tinha sido ordenado pastor em 1889, mas havia deixado o ministério 7 anos depois. Mário Cerqueira Leite, irmão mais novo do professor Remígio, casou-se no mesmo ano com Eduarda Pinto de Melo, professora da Escola Americana. Foram pais do reverendo Mário Cerqueira Leite Júnior. Foi motivo de grande alegria a restauração de um antigo membro, afastado há 10 anos, o médico Dr. Antônio Gomes da Silva Rodrigues. Por alguns anos ele havia sido candidato ao ministério e depois estudou medicina nos Estados Unidos. Residindo em São Carlos e obtendo a restauração, levou para lá a sua carta de transferência, sendo eleito presbítero logo em seguida. Poucos anos mais tarde, tornou-se presbítero da Igreja Unida de São Paulo e da sua igreja de origem, a Primeira Igreja Presbiteriana de São Paulo. Em 1899, a Primeira Igreja, sempre generosa no auxílio a outras igrejas e causas beneficentes, destinou algumas ofertas para a construção dos templos de Castro, Fortaleza, Laranjeiras e Tietê, bem como para o Hospital Samaritano. Nesse ano, tomou vulto a ideia de se criar uma escola paroquial, nomeando-se uma junta diretora. Também se resolveu intensificar a evangelização dos bairros, aumentando-se os pontos de pregação. Em maio, já havia cultos na Rua de São João, 327, Rua Dutra Rodrigues, 25, na Luz, Rua Marcos Arruda, número 5, no Marco da Meia Légua, no Largo da Concórdia, 33, e na Rua Bresser, número 30, no Brás. O professor Benedito Ferraz de Campos, mencionado há pouco, foi convidado para auxiliar no púlpito na capital, em São Vicente e Itanhaém, devendo oportunamente ser solicitado ao presbitério a sua licenciatura com vistas à reintegração no ministério. No sínodo de 1897, as ideias defendidas pelo reverendo Eduardo Carlos Pereira pareciam triunfar, principalmente aquelas referentes ao seminário e à educação dos filhos de crentes, culminando na moção Smith. Porém, no final daquele ano, surgiu a primeira nuvem no horizonte ao se tratar da ampliação do curso anexo do seminário. Esse tema afastou o grupo do reverendo Álvaro Reis e depois arrastou consigo os reverendos Rockwell Smith, John Kyle, Horácio Allen, Calvin Porter, Zacarias de Miranda, Herculano de Gouveia, Carvalho Braga e Lino da Costa. Essa discussão, conhecida como questão educativa, prosseguiu com interrupções em 1898 e se intensificou durante todo o ano de 1899.
Em novembro de 1898, reuniu-se a diretoria do Seminário Presbiteriano. Havia inicialmente o problema financeiro decorrente de 3 necessidades: o pagamento do terreno, hipotecado ao proprietário, a construção do edifício, ameaçada de paralisação, e a manutenção do seminário, cujas despesas mensais subiam a R$1,2 milhão. Surgiu então nova dificuldade. O reverendo Eduardo apresentou pela segunda vez o plano de reorganização do seminário, que já fora proposto no final do ano anterior. A diretoria o rejeitou contra os votos do reverendo Lino da Costa e do presbítero Remígio de Cerqueira Leite. O plano consistia na organização do curso anexo em um colégio regular. Segundo o proponente, com esse colégio iria melhorar a situação financeira e moral, pois os filhos de famílias crentes não estariam numa escola mista, e sim num ambiente mais adequado ao desenvolvimento das vocações ministeriais. Os opositores alegaram que a adoção dessa medida iria contrariar os planos educacionais das juntas norte-americanas. As missões estrangeiras não mais poderiam auxiliar o seminário com professores nem a alguns estudantes, como estavam fazendo. Num artigo publicado no jornal O Estandarte, o Dr. Kyle, presidente da diretoria, explicou as razões da rejeição do plano. Os diretores acharam que ele não interpretava o pensamento do sínodo, que seria uma medida radical, e se julgavam incompetentes para a sua adoção. O sínodo que decidisse. Essa resolução teve consequências. É o que se verá após um breve intervalo. Estamos de volta ao programa Flashes da História. A rejeição do plano de reorganização do curso anexo do Seminário Presbiteriano, proposto pelo reverendo Eduardo Carlos Pereira, resultou no progressivo retraimento das simpatias da primeira igreja em relação ao seminário, inclusive no aspecto financeiro. É importante lembrar que, até então, a primeira igreja tinha sido a principal contribuinte para a construção do edifício da Rua Maranhão. Agora, o Dr. Kyle, presidente da diretoria, incumbiu o reverendo Álvaro Reis de levantar a quantia de R$12,8 milhões para que o empreiteiro terminasse a parte que ia ser entregue. Ele começou pela Igreja de São Paulo, que, apesar da situação de constrangimento, foi uma das melhores contribuintes dessa nova fase. Em julho de 1899, a situação se complicou ainda mais. Foi enviado ao presbitério de São Paulo um abaixo-assinado pedindo a organização de uma nova igreja na capital. Esse documento se prendia a outra controvérsia, a questão maçônica. Os 10 peticionários alegavam se sentir constrangidos nos cultos da primeira igreja em razão dos debates da época. Em consequência disso, muitos membros da igreja, reunidos em assembleia no dia 15 de julho, assinaram uma moção de solidariedade para com o pastor, uma vez que o abaixo-assinado de algum modo feria o caráter pastoral do reverendo Eduardo. Além disso, no abaixo-assinado apareciam 3 seminaristas e o pastor da primeira igreja julgou ver nisso a insinuação de um dos professores. Sentiu-se então profundamente magoado e renunciou à sua cadeira no seminário, sendo acompanhado pelo professor Remígio. Retirou também seu filho,
que frequentava as aulas do estabelecimento. A diretoria teve de recorrer a outros mestres, sendo contratado para a cadeira de latim o professor Felipe de Lorenzi, do Ginásio do Estado. Outra dificuldade surgiu. A Comissão de Missões Nacionais, reunindo-se para elaborar o orçamento, deixou sem verba de viagem o pastor de Botucatu, reverendo Francisco Lotufo, que era solidário com o pastor de São Paulo. Nem mesmo voltou qualquer auxílio para o seu ordenado, deixando isso ao cuidado do seu campo pastoral. Esse fato contribuiu ainda mais para o retraimento da primeira igreja. Reunida em 5 de agosto, a sessão ou conselho resolveu manter as coletas para missões e seminário, devendo, porém, ficar retidas por tempo indeterminado até que se resolvesse destiná-las àqueles fins ou a algum outro. Por trás desses problemas estava não só a questão educacional, como já foi apontado, mas um novo foco de tensão, a questão maçônica. Até esse ano, o jornal O Estandarte e seus redatores nunca havia demonstrado hostilidade para com a maçonaria. Ao contrário, eram frequentes as manifestações de simpatia. Quem levantou o tema da inconveniência de pertencerem os crentes à ordem maçônica foi o Dr. Nicolau Soares do Couto Escher, que, do Rio de Janeiro, onde voltara a residir, começou a enviar ao Estandarte seus comentários a respeito do assunto. A série de 12 artigos se estendeu de 10 de dezembro de 1898 até fins de abril de 1899. As reações foram imediatas e fortes. Alguns missionários expressaram a sua divergência do articulista. Mais tarde, surgiu um manifesto assinado por 18 crentes maçons, protestando contra a campanha levantada. No número de 27 de abril, o Estandarte deu por encerrada a questão, mantendo neutralidade sobre o assunto. Essa foi a primeira parte da campanha antimaçônica, que algum tempo depois haveria de recrudescer. O Dr. Nicolau subscreveu seus artigos com o pseudônimo Lauresto, anagrama formado com as últimas sílabas do seu nome. Esse termo despertou simpatia e vários pais começaram a dar o nome Lauresto a seus filhos. O próprio Dr. Nicolau o fez. Porém, um dos crentes maçons mais exaltados da primeira igreja lembrou de dar esse nome a um cachorrinho, o que produziu rumor. As lutas eclesiásticas e a questão maçônica alienaram o jornal O Estandarte da simpatia dos líderes da Igreja Nacional. Em consequência disso, em 8 de junho de 1899, surgiu no Rio de Janeiro um periódico alternativo, O Puritano, fundado pelo reverendo Álvaro Reis e alguns colaboradores. Nessa época, a Comissão de Missões Nacionais resolveu publicar separadamente a Revista das Missões Nacionais, que desde 1893 aparecia anexada ao Estandarte. Na reunião do Presbitério de São Paulo, em 6 de julho, subiu da sessão da primeira igreja uma consulta de Joaquim Bernardes de Oliveira a respeito da questão maçônica. Indagava se um crente poderia filiar-se à maçonaria. O presbitério julgou mais prudente encaminhar a consulta ao sínodo. Alguns anos depois, essa questão iria dividir a Igreja Presbiteriana Brasileira. É o que se verá nos próximos programas. Se você deseja informações adicionais ou quer oferecer alguma sugestão, entre em contato conosco pelo e-mail flechesdahistoria@mackenzie.br. Até o próximo programa.